Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD, essa importante revista do terceiro trimestre, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. A lição de hoje, de número 3, a sutileza da imoralidade sexual, dentro desse conjunto de lições muito importantes desse trimestre, ok? E aí, meu pedido para você é que se inscreva no canal, curta, compartilhe esse material sempre. Você pode baixar diretamente da descrição no YouTube e usá-lo, modificá-lo, fazer o que você precisar para que seja proveitoso para o seu crescimento dentro da lição, ok? Esse é o nosso propósito aqui. E aí o texto áureo dessa lição diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. E a verdade prática, as escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então aqui a gente tem duas questões importantes. A primeira é fugir da prostituição. E aqui é interessante que a gente pode fazer até uma analogia, por exemplo, né? Assim, uma comparação com questões dessa vida que você não consegue resolver enfrentando, mas sim fugindo daquelas situações. E essa questão da prostituição é o tipo de coisa, por exemplo, que a Bíblia não recomenda que você tente resolver simplesmente apenas com a oração, mas com a fuga. Tá? É importante, só com a oração você não consegue. Por exemplo, você pegar um jovem, essa analogia que eu queria fazer, por exemplo, você não pode pegar um jovem cristão e colocar, por exemplo, para ele evangelizar prostitutas nos pontos em que elas estão oferecendo o seu serviço. Então é muito mais fácil para um jovem se sentir abalado diante de uma mulher que está vendendo serviços sexuais, vendendo o seu corpo, uma mulher praticamente despida, ele na rua à noite, do que uma pessoa, por exemplo, uma irmã, uma senhora, né? Já do círculo de oração, por exemplo, com seus 60 anos de idade, já experimentada na presença de Deus e fazendo esse mesmo tipo de evangelismo. Então, você não coloca um jovem novato, mesmo que ele seja fervoroso, consagrado, para evangelizar prostitutas. Você coloca as irmãs do círculo de oração, ou mulheres, né, de mais idade, porque já tem uma situação totalmente diferente da desses jovens. Então, nesse sentido, você está fazendo com que esse jovem consiga fugir de uma situação de prostituição. Por quê? Porque mesmo que ele diga assim, não, mas eu estou consagrado, isso aí não me interfere em nada na minha vida, mas ele não tem experiência ainda, ele é neófito. Ele pensa que conhece a própria estrutura, mas não conhece. Aqui é só uma situação para refletir sobre essa questão de fugir da prostituição, como José fugiu ali da esposa do seu senhor ali quando estava como escravo no Egito, ok? Então isso é muito importante, fica aí essa dica para você refletir. Introdução. Nessa lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Tá? Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade, ok? Então, aqui está parâmetros que antes eram, no mundo ocidental, tido como práticas que não eram boas para a sociedade, uma sociedade basicamente cristã, mas que ao longo do tempo foi sofrendo uma revolução, né, de abertura, onde a valorização do ser humano é a coisa mais importante que tem, ou seja o que você quiser para ser feliz. É mais ou menos esse o slogan dos propagadores desse tipo de pensamento. E a leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20, e Romanos,
capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Aí a gente vem para a parte mais importante, que é o slide onde eu coloco todos os tópicos da lição e os subtópicos. Então, você tem aqui toda a estrutura da lição, você pausa, dá uma lida nessa estrutura e nos subpontos, tá? Você tem no primeiro ponto a revolução sexual, o segundo as principais distorções da sexualidade sadia e o terceiro o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. São esses 3 pontos. No próximo slide, todas as referências bíblicas que o comentarista usou para justificar ou para amparar cada um dos textos que ele usa nos subpontos, tá bom? O único que não tem referência é o 2 do primeiro tópico, a quebra de um tabu, que ele fala justamente dessa revolução sexual a partir de 1960, ok? O restante todos têm as referências. A minha ideia é que você pare aqui, leia apenas o subtópico e já vá para a referência e depois volte fazendo a leitura, ok? Para que a sua absorção da lição e do entendimento bíblico seja melhor. Se você fizer anotações na sua própria Bíblia, depois quando você voltar a esse assunto, a sua memória também te lembra daquilo que você já absorveu, ok? Então, a gente tem a conclusão da lição que vai dizer o seguinte: nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Então, antes de mais nada, esses modelos são para nós que queremos servir ao Senhor. Nenhum de nós tem a condição de impor isso à sociedade, e ainda que nós tivéssemos tal autoridade, isso não seria algo do agrado de Deus, porque não é feito voluntariamente. Então, a mensagem bíblica no sentido de preservarmos o casamento e toda essa estrutura de bênção sexual que Deus nos reservou para ser desfrutada dentro da união do casamento, isso é para aqueles que exercem fé no Senhor e querem servi-lo dentro do modelo padrão bíblico. Então, quem não quer servir esse modelo não é problema nosso e nem a gente pode impor isso a essas pessoas. Nós devemos entender que é uma questão de fé e de cada pessoa que confia nas Escrituras e que tem elas como modelo de relacionamento com Deus. Então, mesmo repetindo que a gente pudesse impor isso às pessoas de forma legal, usando a lei, por exemplo, de um país, isso não muda essa realidade. A pessoa não vai agradar a Deus, ela vai fazer isso escondido também. Então, a nossa parte é fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer e orar, interceder a Deus para que o Senhor ilumine o entendimento dessas pessoas também e elas consigam enxergar e desfrutar desse prazer dentro daquilo que Deus colocou, estabeleceu como padrão para as nossas vidas. Espero ter, de alguma forma, auxiliado a cada um de vocês para que possa desenvolver esse assunto, um assunto que vai trazer bastante debate dentro da sala de aula. É importante não travar só num aspecto e ter isso em mente, que você não pode impor, mas que você pode ser um modelo, uma referência para a glória de Deus, mostrando em você primeiramente, porque está cheio de gente no nosso meio que divulga como se fosse dentro do padrão do Senhor, mas as escondidas já está num sistema totalmente contrário. Então não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos que importa para Deus. E é isso que deve ser a temática da lição. Discutir só um assunto, falando assim, vai para o inferno, não sei o quê, e ficar rodando nisso a aula inteira, você perde aquilo que é essencial. Você, em primeiro lugar, é a pessoa que deve entender, assimilar e se comportar dentro da estrutura dessa lição e interceder pelos outros que estão de forma diferente para que Deus mude as coisas. Nós não temos essa condição de mudar. Muito obrigado pela sua atenção e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem para mais uma aula como essa. Até lá!